É, Bom dia. Hoje eu vou finalizar esse assunto, apesar de ser um assunto, esse texto dessa matéria da Fiocruz, é um texto, eu vou tentar finalizar, então tem alguns assuntos aqui que não vou, que falam sobre fechamento de hospitais, é, excessos, enfim, que são, infelizmente, isso ainda pode ser encontrado em algumas cidades do nosso país. Mas eu vou aqui para o item 5 da matéria. Diz o seguinte: durante o evento, a psicóloga, colega minha, né, Bárbara Coelho Vaz, do Núcleo de Saúde Mental, Álcool e Drogas da Fiocruz Brasília, apresentou pesquisa realizada pela Fiocruz Brasília sobre o protagonismo dos usuários nos CAPs do Distrito Federal. O estudo levantou as principais barreiras e facilitadores da implementação de ações e estratégias de fortalecimento do protagonismo de garantia de direitos dos usuários, desenvolvidas em 2 CAPs voltados ao cuidado de pessoas. Bom, o que é isso? Eles não estão falando de melhoria para o paciente, é uma questão política, uma bandeira, usuários, os pacientes, né, que eles chamam de usuários já há muito tempo. É uma forma de você tirar a questão objetiva. O paciente não tem problema nenhum. E como vai tirar o protagonismo? Esses pacientes, geralmente, quando você tem um CAPS dentro de um modelo de comunidade terapêutica ou de residência terapêutica ou de hospital-dia, eles têm muita voz, quer dizer, os pacientes geralmente comandam no sentido de opinar nas instituições. As que eu conheço no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também, o hospital-dia, tá? Ela está falando de CAPS. Todos têm reunião, grupo operativos, reunião de música, reunião para debater assuntos do cotidiano. Então, vocês notem que não é o paciente, é política. Então vamos lá, a frase "não faz de nós sem nós", enfim, lema dos usuários da rede de, não sei, lema foi citada com a intenção de trazer teórica e clínica do manejo e cuidado discutidos sem ouvir os usuários. Isso aí, o hospital-dia, quem estuda isso, quem conhece o assunto, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, isso é básico. Isso, toda a comunidade terapêutica, tanto para dependência química quanto para paciente psiquiátrico, todos têm reuniões onde os pacientes falam, alguns desabafam, alguns. Isso é básico. Então eles não seguem esse modelo, eles devem seguir um outro modelo, mas isso em todas elas funcionam. Inclusive, depois eu falo sobre algumas tentativas de implementação na rede pública. A falta de espaço de diálogo e não reconhecimento do protagonismo dos pacientes por alguns trabalhadores foram barreiras encontradas durante a pesquisa. Ele está falando do trabalhador, ele está falando dos técnicos de enfermagem, está falando dos auxiliares. Não pode, né? Doeu ver que as pessoas estão envolvidas nos seus processos cotidianos, na complexidade de trabalho e com a precariedade de serviços, que isso transpassa esses momentos. Nada de paciente. As pessoas deixam para lá coisas como protagonismo. Produzir protagonismo demanda trabalho, atenção e disponibilidade. Outra barreira citada por Bárbara foi o excesso de... Bom, isso aqui eu vou falar. Bom, então vocês vejam que isso aí tem política, né? A colega aqui não... Ela tem mais um cunho político, não tem assim uma questão técnica, né? Quer dizer, e no hospital-dia, tradicionalmente,
É normal os pacientes falarem, né? Você ter líder, você ter aquele paciente que fala mais, outro que fala menos, os mais tímidos, né? O paciente psiquiátrico é uma pessoa. Então existem pacientes psiquiátricos tímidos, existem os mais extrovertidos, né? E existem aqueles que são mais falantes, né? Que conseguem manter um diálogo com o outro. Eu vou deixar para um outro vídeo esse último parágrafo aqui, esse último período. E ela, eu vou encerrar, tá? Que ela fala o seguinte: outra barreira citada por Bárbara foi o excesso de proteção da família dos usuários pacientes, que acaba o impedindo de realizar tarefas, o que dificulta que ele assuma a autonomia da vida. Eu vou fazer um vídeo só sobre esse assunto, tá bom? Então, um bom dia para vocês.